Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Está começando mais uma edição do podcast Edificar. E hoje nós vamos falar sobre as legalidades espirituais. Qual a legalidade que você está dando para o inimigo entrar na sua vida? Hoje eu trouxe a pastora Nessi, mais uma vez, né, pastora? Seja Glória muito bem-vinda. Graça e paz. Estamos aqui outra vez. Estou muito feliz de estar aqui de novo, participando com mais um episódio, né? Vamos estar que aqui bênção. Contribuindo mais uma vez com entendimento, conhecimento. Exato. Daquilo que o Senhor tem para nos Exatamente. Dar, né? Então hoje a gente vai falar sobre as legalidades espirituais. Cuidado com o que você faz, as suas atitudes, com o que você fala, os ambientes que você está. Porque muitas vezes, né, pastora, a gente acha que não tem nada a ver e tem muito a ver, né, pastora? Tem muito a ver. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente já está professando a fé, né, no Senhor, em Jesus, né, somos realmente cristãos, temos uma vida com Deus, temos que tomar muito cuidado com tudo que nós estamos fazendo, né? Exatamente. E pastora, quais são as principais legalidades que a gente dá para o inimigo sem às vezes nem perceber? Então, as principais legalidades que a gente muitas vezes assim, deixa se levar, vamos frisar o medo. O medo é uma legalidade, né? Porque muitas vezes a gente deixa o inimigo entrar em nosso coração e deixa se levar, né, com aquele medo de fazer ou tomar algumas atitudes positivas na nossa vida, atitudes que até mesmo o Senhor vai nos conduzindo a fazer, e o medo consegue roubar isso, né? E a palavra de Deus fala que Ele nos deu o espírito de ousadia, e não de medo, né? E não de temor. Isso, de ousadia, não de medo. Então, assim, de temor. Então, a gente precisa entender quando Jesus, ele manda, ele se responsabiliza. Se Deus está mandando fazer algo que realmente vem do Espírito de Deus, né? O Senhor vai nos dando ali o entendimento, o discernimento que realmente é Deus falando, que é Jesus que está ali sobre a nossa vida. Porque quando nós andamos com Ele, a gente não tem esse medo. Por que temer, né? Se é Deus que se é Jesus que está nos impulsionando a fazer determinadas coisas que vêm do Espírito, da vontade de Deus. É verdade. Como o exemplo que eu dei, que foi citado lá na época do Antigo Testamento, tem muitas legalidades que a gente dá sem nem mesmo perceber, principalmente no mundo de hoje, que antigamente era mais limitado. Como esse exemplo que eu dei, que as pessoas, os passantes mesmo, paravam para assistir o teatro que o Satanás pedia para fazer, né? Mas hoje não, tá na palma da mão da gente, que é o celular, tá na TV que a gente assiste, tá no ambiente, uma amizade, alguma coisa. Então, hoje em dia, são tantas legalidades, tantas brechas que a gente dá para o inimigo entrar, que às vezes passa despercebido e a gente fala, não tem nada a ver. Mas hoje está complicado, né, pastora? Porque acaba que quando a gente está assim, no meio de muitas pessoas, então a gente tem essa parte boa de ser comunicativa, se deixa influenciar. Então a influência, muitas vezes, né, vem e aí vem aquela palavra, isso aqui não tem nada a ver, né? Principalmente pessoas que não estão ali em Cristo Jesus, né? Que não serve a esse Deus que nós entendemos e conhecemos, que Ele nos ensina a nos separar de coisas que realmente não vem dele. Então, assim, é onde as legalidades vai entrando. A gente até conversamos muito da outra sexta-feira sobre a feitiçaria, né? Sobre as pessoas que ainda, que eu estava até comentando, que eu vi uma vez uma pessoa relatando, ela não estava mentindo, que nós não estamos, na verdade, tocando em nenhuma religião. Sim. Nós estamos aqui falando daquilo que nós cremos e acreditamos, que Jesus, só Ele tem poder sobre as nossas vidas, né? Servimos somente a Jesus, protestamos o nome do Senhor. Então, não estamos aqui para tocar em religião nenhuma, mas estamos aqui para falar daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita. E uma certa feita, falando sobre a feitiçaria, que é uma legalidade que até mesmo pessoas que, entre aspas, que eu estava falando assim, eu sou cristão, eu sou crente, sou servo de Deus, eu estou na igreja, e até mesmo a gente pode até escandalizar pastores que se dizem, né? Pastores que estão em lideranças, crentes, irmãs, né, que dizem ser crentes ali, e procuram a feitiçaria
feitiçaria, Sim. que é uma legalidade. Ontem mesmo eu vi uma entrevista de um pai de santo falando que ele recebe pastores lá para fazer búzios, cartas, essas coisas. Colocar carta, né? Colocar carta. Eu fiquei indignada, muito assim, gente, mas como assim? Uma vez eu cheguei num lugar desses aí, no centro espírita de Candomblé, um centro espírita até famoso dentro de Brasília, e a pessoa não estava mentindo, porque eu conheço a pessoa, e ele me dizia assim: olha, eu tenho clientes que são crentes, irmãs que vêm aqui, que quando as coisas não estão bem, elas vêm me pedir para jogar um búzios para elas, né? Fazer ebó, ir para as cachoeiras, fazer trabalho mesmo para as coisas melhorarem. Misericórdia. Então, misericórdia mesmo, porque você tem que saber o que você quer da sua vida, né? Porque se você tá brincando, é uma coisa que eu sempre falo, não brinca com Jesus. Não brinca com esse evangelho, porque você pode se dar mal, né? Porque uma hora você tá na igreja, adorando ao Senhor, servindo a Deus, e aí quando você não alcança, não tem aquilo que você tá buscando, que você tanto deseja, aí você corre para outras fontes, né? E as outras fontes são as legalidades que nós encontramos na feitiçaria, consultar os médios, né? Para ali receber espíritos de quem já morreu, para falar alguma coisa para a pessoa que está esperando ali uma resposta positiva no que eles estão querendo, e muitas vezes a gente sabe que, a gente sabe que não vai ter resposta alguma, não é Deus que está falando, só existe um espírito, o Espírito de Deus, que tem o poder, o Espírito Santo, que tem o poder para revelar, que tem o poder para nos mostrar o caminho, que tem o poder para nos fazer milagre, né, na nossa vida. Então não existe outra porta, não existe outro caminho. Até porque muitas pessoas procuram esse lugar, igual você citou, como se tivesse um espírito de alguém que morreu, algum parente, algum filho, pai, mãe, enfim. Mas sabemos que é Satanás ali que está se passando para aquela pessoa, porque Satanás também sabe de toda a sua vida, né? Sim. Você vai olhar, mas sabe coisa assim que só a fulana sabia. Não, mas Satanás também sabe da sua vida. Então ele tá usando isso para te enganar, né? Pra enganar. E na verdade ele sabe o que aconteceu lá atrás. O que vai acontecer lá na frente, o inimigo ele não sabe, né? O nosso futuro pertence a Deus, né? O que o Senhor tem preparado para minha vida e para a sua vida somente Ele sabe, e o tempo dele liberar, Ele vai liberar, porque Deus é poderoso para isso. Sim. Quando chega o tempo do Senhor nos abençoar, Ele nos abençoa, né? Quando chega o tempo do Senhor entregar algo para nós, não precisa, né? Quem já conhece a palavra, quem já professou sua fé em Cristo Jesus, né? Ao cristianismo, está na presença do Senhor, procurar outras fontes que sabe, já entendeu que Jesus não está ali, não é esse Jesus que nós conhecemos, não é esse Jesus que nós entendemos que quando Ele vem, Ele faz perfeito, né? Ele entrega aquilo que nós estamos buscando, alegra o nosso coração. Então a gente precisa muito tomar cuidado, né, com o espírito do engano. Então tem até uma passagem bíblica que ela é um pouco polêmica, e assim, a explicação desse texto bíblico no livro de 1 Samuel capítulo 28, que fala de Saul, né? É uma passagem bíblica bem conhecida, está até aberto aqui no capítulo 28, que é uma prova viva disso, né? Que ao meu entendimento, de ter vindo mesmo do espiritismo, da Umbanda, e ler muitos relatos e ter experiências, né? Também lá, eu entendo que aqui não era Samuel que veio ali, que ali havia um espírito do engano, né? E Saul, ele desobedeceu a palavra do Senhor, porque ele mesmo tinha dado um basta nas médios, nos adivinhos, né? Que vivia naquela época, por ele ser o rei. Sim. Ele fez o quê? Ele tirou tudo que vinha ao respeito, né, da adivinhação. Sim. Daqueles que adivinhava, que tentava revelar coisas que realmente não vinham de Deus. Né? Exato, e essa passagem ela é muito interessante, porque assim que eu converti lá em 1900 bolinha, a primeira vez, antes de eu me desviar, eu li essa passagem, que eu comecei a ler a Bíblia, e me confundiu, porque se você não ter o discernimento de entender, você vai usar isso aí como uma legalidade, porque eu pensava o seguinte: não, mas para Saul o Espírito voltou.
Porque ele Então, o que está na Bíblia é porque acontece. Você lê um pedacinho aqui, tem como a gente fazer isso? Aqui no capítulo 28 do 1 Samuel, fala assim, ó. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis e a Davi: sabe de certo que comigo sairá ao arraial, tu e os teus homens. Aí no 2 começa a falar. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto. Olha só, no versículo 3. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Então, o próprio Saul tinha decretado isso, né? Que onde houvesse um adivinho, onde houvesse uma médium, como é que fala? Que viesse adivinhar alguma coisa, se levantar com essa prática, que eles fossem desterrados, que eles fossem até mortos, né? Sim. Matavam eles, né? E no Novo Testamento volta a falar essa questão. Jesus expulsou um demônio, o espírito de adivinhação. O espírito. Inclusive o rei lá da época ainda ficou indignado porque ganhava dinheiro em cima daquela prática. Sim. E aí na época eu parei para pensar, falei, gente, então realmente é um espírito, porque se Jesus expulsou e a pessoa parou com esse dom, entre aspas, de adivinhação, porque realmente é maligno. É maligno. Então, assim, e atrai muito, né? Porque as pessoas que estão ali passando por uma situação, digamos assim, desesperadora, elas querem ouvir alguma coisa. Então, eles aproveitam isso. Os espíritos malignos, né? Que são os demônios, que não é Jesus que está trazendo aquela revelação. Eles esperam ouvir o que os seus ouvidos querem ouvir, né? Então, eles estão prontos para fazer isso. Falar aquilo que você quer ouvir. E é onde as pessoas se enganam. Eu vi até uma pessoa que está também passando por uma situação de surto psicótico, uma outra pessoa também com pensamento suicida, foi para um lugar, fez um trabalho e como ela foi frustrada, ela entrou nessa, né, o diabo é assim, frustra a pessoa e depois leva ela a ficar oprimida, e a opressão é tão forte que leva a pessoa até querer tirar a sua própria vida, porque não aconteceu o que os demônios estavam ali falando, né? Porque eles cobram um horror também, você sabe, né? Que os altares onde é apresentado, onde é feito, onde é cobrado alguma coisa, eles cobram dinheiro assim, muito caro, é muito dinheiro. Então a gente que já veio de lá, passamos por lá, sabemos disso. Eu na época eu perdi tudo, perdi carro, bens, tudo que eu tinha, perdi, foi assim, ao subsolo do fundo do poço, entrei nos agiota, então assim, é um poço sem fundo. Se torna um vício. É um vício. É uma legalidade. Exato, é outra legalidade. Outra legalidade. E a gente, já que a gente tá falando vamos agora falar do vício. Muitas pessoas também procuram, acho que não tem nada a ver, signos. Exatamente, o horóscopo. Horóscopo. Outra coisa perigosa na vida de uma pessoa, até mesmo, olha gente, eu vou bater de novo. Crente que também fica ali olhando o horóscopo. Deixa eu ver o que vai acontecer, a previsão, ou o que vai acontecer na minha vida, o que fala da minha vida, né? Então, assim, eles trazem um entendimento que ali realmente e pior que eles abrem, digamos assim. Quando eu estava num mundo que eu não entendia a palavra e quando eu conhecia Jesus, eu era Capricórnio. Então eu ia lá ia lá, olhava, né? Capricórnio tá falando isso para hoje. Então eu acreditava naquilo ali. Exato. E é uma prática perigosa, é uma legalidade. E tem crentes que, infelizmente... Muitos. Né? Eu, há um tempo atrás, antes de eu ter o conhecimento da palavra mesmo, que eu fui buscar o conhecimento, eu achava que não tinha nada a ver. Às vezes você tá ali na internet e aparece lá seu signo, por exemplo. Sim. Você vai dar aí hoje, na hora que passa, eu falei, não, sai daqui, tá repreendido em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus. Porque a gente hoje sabe que é uma brecha maligna muito grande isso daí. É uma legalidade. E eu vou falar uma coisa pra você. Tudo que traz legalidade, que não é do Espírito Santo de Deus revelando, vai trazer coisas terríveis na sua vida, vai provocar tragédias em todas as áreas da sua vida. Porque a sua curiosidade leva a isso.
E até o desespero também, como nós estávamos falando aqui. O desespero de ouvir algo, o desespero de mudar a sua vida, né? Uma pessoa que está ali inquieta, angustiada, oprimida. Não, deixa eu aqui, vou em tal lugar. Me falaram que essa pessoa aqui, essa médium, essa bruxa, esse bruxo aqui, ele coloca lá os búzios, ele joga carta e olha, tudo que ele fala é verdade. Não duvide. Então, assim, o desespero da pessoa faz a pessoa procurar. Eu mesmo procurei, né, pelo espírito de engano e também. E outra das pessoas me levaram da seguinte forma: a gente olhou todo o seu perfil, seu horóscopo, não lembro mais a palavra que eles usou, que você tá toda macumbada, tá toda lascada da vida e eu preciso vir aqui pra desfazer esse trabalho que foi feito na sua vida. Você pode ver que você não prospera, que tudo você começa não termina, e foi falando, aí você vai se identificando. Então, nossa, mas é isso mesmo, então eu vou lá pra desfazer. Às vezes eu mesmo, por mim, eu não fui por mal, pra fazer nada, ou eu fui com a intenção de desfazer o que fizeram na minha vida. E aí depois que você entra pra sair dar um trabalho, porque aí eles vão te envolvendo cada vez mais pedindo mais dinheiro, vai indo. Na hora que você vê, é muito difícil conseguir sair. É muito difícil. E você tem que tomar o cuidado que a gente fala, é porque quando ele não vem falando assim, fazendo assim, não, cheguei, não. Um palhaço que você olha e vê, tá todo ali pintado na sua frente, não. Ele vai chegando forasteiro, ele vai chegando devagarinho, ele vai entrando, aí chega uma pessoa, uma amiga. Vai ganhando sua confiança. Isso, vai te influenciando. Não, isso tem nada a ver, não, vamos ali. Exatamente. Olha, só por curiosidade, vamos lá. Aí você vai. Não, só por curiosidade, eu quero ver como é que é isso. Aí vai e joga os búzios. Aí você não fica satisfeita, porque os búzios vai falar assim, você precisa fazer um trabalho assim, né? Aí você tem que ir lá, como é que fala? Na cachoeira tomar um banho de pipoca, né? Aí você vai lá e toma aquele banho de pipoca, daí você tem que passar tomar um banho de ebol, fazer um ebol, e aí você vai lá também faz. Não, você tem que fazer uma mesa como sacrifício pra entidade tal. Aí você vai lá, não, então eu vou comprar tudo que tá me pedindo. Olha, eu vou cobrar tanto. Não tem problema não, eu dou um jeito, porque sempre dá um jeito, né? Sempre. Eu entrei nos agiotas. O filho das trevas é assim, sempre dá um jeito de ter condições de fazer um trabalho, de ir para um centro de candomblé, de umbanda que seja, daquelas, tem as áreas que é mais pesada, né? A quimbanda, né? Tem centros, tem parte da umbanda que não trabalha com derramamento de sangue. Aqui eu vi, não tinha esse derramamento de sangue, né? Então, assim, tem essa separação também. Então, assim, dependendo do que você vai fazer, que usa animais, né? O sangue da galinha, o sangue de um bode. Então, assim, isso depende do tipo de trabalho que você vai querer ou tá precisando, e que eles falam que você precisa fazer aquele trabalho. Exatamente. E vai ali, você vai realmente, você acredita, você fica debaixo de quê? De um encantamento satânico. Exatamente. É um encantamento tão forte, tão terrível, que se Jesus não tiver misericórdia da sua vida, você cai. Você cai, você faz tudo, até você chegar ao fundo do poço, como você chegou. Sim, né? Graças a Deus teve misericórdia de mim. E conseguiu me retirar das garras de Satanás, literalmente. Sim, eu estava até comentando, a gente nem coloquei na sexta-feira passada, falando para ser gravado, que eu tive uma experiência, que eu fui até um terreiro, né, de candomblé, e lá dessa pessoa que a gente era como irmãos, e quando ele me convidou para participar, que ia ter uma festa de caboclo, numa quarta-feira de uma outra semana, né, eu não falo desviada, né, já conhecia Jesus, mas teve uma época da minha vida que eu passei por umas situações assim que me deixou, que eu acabei me afastando um pouco do evangelho, da igreja, e aí eu procurei, para você ver o quanto que é diabólico. E eu fui, eu sentia vontade de rever essa pessoa, porque a gente era amigos, era como irmãos. E aí eu fui lá, e ele falou assim, vai ter uma festa de caboclo aqui, tal. Mas você vê o cuidado que Jesus tem com cada um de nós. Eu cheguei lá e eu falei assim, nossa, eu fiquei ali maravilhada. Ele colocou búzios para mim, falou uma sentença de horrores de coisas para mim, e aí eu vim embora.
E aí ele falou assim, vem na próxima quarta-feira. E eu falei, tá bom, eu vou vir sim, tá? Eu fiquei toda empolgada. Só que quando foi de noite que eu fui dormir, o Senhor me deu uma visão. Eu me via caindo, porque no candomblé, quando você bola no santo, aí você cai no chão. Aí eles vêm com aquele lençol branco, te cobrem, e eles te levam pro roncó, onde você vai descer pro santo no candomblé, né? Que é raspar a cabeça, passar por todos aqueles rituais, né? Que é feito, passa muitos dias dentro do roncó. Na Umbanda eu também fiquei separada há algum tempo, né? Nós ficamos há algum tempo. Então, assim, Jesus teve misericórdia da minha vida. Quando eu tive aquela visão, eu falei, em nome de Jesus, eu voltei correndo para Jesus. Eu falei, Deus me livre voltar lá, porque eu sabia que se eu voltasse lá e pisasse o pé dentro daquele barracão, eu não ia sair enquanto eu não fizesse a cabeça. Né, ia raspar a cabeça para aquela entidade que na Umbanda, no Candomblé era Inhansã e na Umbanda era Iemanjá. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, tem que ter discernimento de espírito. Então, assim, eu te falo porque eu entrei lá, eu creio que Deus me deixou passar por tudo isso de novo, para que eu tivesse experiências para contar. Exato. Testemunhos de que realmente existe o lado do mal e existe o lado do bem. Então você tem que tomar cuidado com o lado do mal. Nada que Deus permite é em vão. Eu acredito que tudo que a gente passa, às vezes Deus permite a gente chegar lá no fundo do poço, mas tem um propósito. Tem um propósito. E Deus usa, às vezes, da sua dor para você curar outras vidas depois. Tem um propósito. E quando eu falo que você não pode brincar com as coisas de Deus, não. Porque é muito sério isso. Eu lembro que uma certa feita, a gente estava ali dentro de um barracão fazendo as obrigações dos santos, né? Nas primeiras experiências que eu deitei para o santo na Umbanda. E aquela mãe de chiqueiro, né? Ou a mãe de santo, como, né? A gente não está falando das religiões, mas falando como eu falo. Então, ela desobedeceu em alguma coisa aos santos lá. E a gente ficava ali dentro, tinha os dias que a gente ia ficar lá fechado, sem contato com ninguém lá fora. A gente ficava completamente fechados, tinha ali o lugar da gente ficar deitadinho, tinha mais, eu acho que 7 pessoas, se eu não me engano, comigo. E ela desobedeceu a alguma entidade, que essa entidade ficou completamente revoltada com ela, expulsou ela dentro do barracão, quebrando tudo. E nós que ficamos ali dentro, que não podia sair, era como se a porta estivesse completamente fechada, cerrada por fora. Isso realmente existiu, eu fui prova disso, foi uma experiência que a gente passou ali dentro, para você ver o quanto que a desobediência de uma pessoa que está ali servindo a demônios, que pratica ali, se elas erram um pouquinho, eles cobram mesmo. E eu lembro que eu tive uma hemorragia muito forte lá dentro, sangrava muito. E a gente queria sair, não podia, porque estava completamente fechadas as portas. Estou falando do sentido espiritual mesmo. Uhum. E tinha uma pessoa lá que tentou me dar um chá para que viesse parar aquele sangramento. E quando ele colocou a xícara em cima da mesa, a xícara não parava. Eu tentava pegar a xícara se movimentava em cima daquela mesa. E eu já estava desesperada, porque eu estava esvairando mesmo no sangue, né? O sangue derramando mesmo. E foi um desespero. A noite foi de terror. A noite foi desesperadora, porque a gente era iniciantes, estávamos começando, tinha a mãe de santo do barracão, que ela era responsável, como se fosse um pastor que tem a sua liderança e tem os seus discípulos. E ali ela liderava a gente, né? Tinha os altares que ficavam no roncolá, onde a gente apresentava, onde ela entrava lá dentro e apresentava os sacrifícios de cada um da gente ali, e estava a gente nos discipulando para a gente se levantar realmente como pai de santo ou mãe de santo. E ali houve esse episódio. Foi uma noite de terror, barulhos de patas de cavalo, de animal, rondando aquele barracão. A gente queria sair e não conseguia, então foi uma noite de terror. Então as pessoas, elas vão pedir para jogar um búzios, para colocar uma carta para um vidente, ou como é que fala? Um médium que incorpora um demônio e fala algo para ela, fica encantada, só que lá dentro é diferente, para quem está servindo mesmo, é bem pior, porque a cobrança é com a sua própria vida. Então, se você desobedece, você pode perder até mesmo a sua vida. Então, andar realmente com eles, você tem que obedecê-los.
Então, gente, se tem que obedecer ao Satanás, por que acha tão difícil obedecer ao Senhor, né? As leis do Senhor? É exatamente isso, né? Que eu não entendo. Tem que ser rígido e certinho com as coisas de Deus. É exatamente isso. Ela tá ali de prova, eu cobro muito isso, a obediência com as coisas de Deus. Você tá na presença do Senhor, faça para Jesus como Ele realmente está te ensinando, seja discipulado com a palavra, ande realmente no Senhor, no Espírito, esteja ali mesmo ciente, consciente que é um Deus que você precisa obedecer, que você precisa seguir as regras dos princípios, né, da Bíblia, os princípios bíblicos. Sim. Eles foram feitos para ser obedecidos. Os princípios bíblicos não é só para você abrir a sua Bíblia e você folhear a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e achar que está tudo certo, que é só aquilo. Não. De ouvir uma boa palavra, chegar num culto, ouvir uma revelação, né? Porque tem crente que é crente de revelação. Sim. Ele só vai para a igreja para ouvir o pastor revelar, a pastora revelar, né? E tá tudo certo. Mas, na verdade, não é só isso. A vida de um cristão, ela é muito mais. Ela é uma vida de renúncia. Para você ouvir Deus falar com você só se for através da boca de outra pessoa, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus fala com a gente. Fala com a gente, às vezes, numa mensagem que você vê no celular, ou numa passagem que você vê na Bíblia, ou algo que você está vendo na TV. Deus dá um jeito de falar com você. Uma outra coisa, um outro testemunho que eu vou relatar aqui. Uma certa feita, a gente gostava muito de ir para o monte. E eu sempre ia assim com mais uma pessoa, ou então quando eu ia sozinha, eu fui muitas vezes sozinha para o monte. Mas nesse dia tinha uma jovem comigo e tinha um rapaz que era amigo dela. Eu não conhecia. E eu tomo muito cuidado com isso. Toda vez que eu vou subir o monte, desculpa aí, eu vigio muito com quem está indo comigo. Primeiro, quando você vai para o monte quer dizer o quê? Separação. Sim. É para você buscar a Deus, é para você ter seu particular com Deus. Você pode até ali fazer aquela parte da oração, do louvor, a oração inicial, mas tem uma hora que você se separa um pouquinho. Você vai realmente falar com Jesus na tua intimidade. E eu tenho muito cuidado com isso, as meninas sabem disso. E aí, uma certa feita, a gente estava indo para um monte, e lá em Brasília tem um monte chamado Monte dos Milagres. E os carros não sobem lá em cima, os carros ficam lá embaixo. E a gente sobe a pé, a metade do caminho, a gente sobe uma ladeira muito alta para chegar lá em cima. E aí esse rapaz estava indo com a gente. Quando a gente chegou na ponta para subir, na metade do caminho tinha uma serpente, uma cobra. Misericórdia. Ela não saía da passagem. E aí a gente ficamos ali, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz para subir? Você acredita que a gente não subiu porque aquela cobra não saiu dali? Estava esperando somente para dar o bote. Misericórdia. E aí, pouco tempo depois, a gente falou, então, não tem como a gente subir, só tem esse caminho. Como que a gente vai chegar até lá com essa cobra aqui, né? E aí a gente voltou para casa. Quando chegamos em casa, ele confessou para ela que é uma outra legalidade, a pornografia. Ele entrava na internet e ficava ali se masturbando e assistindo pornografias. E ele foi e confessou para ela. Por isso que aquela serpente, aquela cobra estava ali e não permitia a gente subir, porque tinha o quê? Legalidade na vida daquela pessoa. Forte. Então, o monte não é para qualquer pessoa. Quantos montes estão profanados, né? Ixi. Pessoas que sobem lá de qualquer maneira. Quando você vê uma situação dessa, né, de pessoas estar subindo de qualquer maneira, você tem que sair fora, você tem que sair daquele ambiente, não estar no mesmo ambiente, porque é um lugar perigoso, é um lugar onde foi profanado, onde legalidades estão ali na vida de pessoas e que você pode até mesmo receber setas diabólicas na sua vida. Sim. Porque hoje eu tive experiência, né? A gente foi no monte recente e não tinha só cristão lá, tinha outras religiões lá também. Então, às vezes, o mesmo altar que você está usando ali para orar, para ter seu momento com Deus, foi usado para outra coisa também. Interessante. E isso é muito interessante. Esse Monte do Milagre, eu fui muitas vezes nesse mesmo caminho fazer obras de bruxaria, né? Que é onde eu falei, até relatei da via que é macho e fêmea, sim, né? Uhum. Uma encruzilhada macho e fêmea. Então, é o mesmo caminho. E ali tem muitas essas práticas de pessoas que são macumbeiros, que elas vão para lá, para dentro da mata, para arriar, os alguidar, apresentar os altares aos demônios que estão oferecendo algum tipo de trabalho. É o mesmo caminho. E com certeza eles sobem lá em cima, né? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Quantas pessoas sobem um monte e fica setada e quando desce,
elas não conseguem mais permanecer firmes no Senhor. É verdade. Né? Por isso hoje tem que ter muito cuidado no monte que você vai, as pessoas que vai com você. Se for o caso, busca a Deus lá na sua intimidade, lá de madrugada, dentro da sua casa, né? Hoje eu entendo mais isso. Eu tenho muito cuidado, assim, não estou dizendo que eu não gosto de monte, eu gosto demais. O início da minha fé era monte quase todos os dias, porque não fica muito longe da minha casa. Então, assim, e era um lugar reservado lá em cima, onde a gente realmente se separava para Deus. E realmente, assim, tem aquelas partes perigosas de algumas pessoas que não é de Deus subir. A gente encontra muitas cobras, porque eu acredito que Deus vai livrando, dando livramento, se você estiver em Deus, né? Porque uma outra vez eu também subi, na descida tinha outra cobra. Mas eu passei. Eu falei, a irmã segurou na minha saia. Não sei se eu fiz um videozinho, mandei no grupo da igreja. E ela segurando na minha saia e com medo. Não, pastora, não, pastora. Não, vamos descer, porque Jesus está aqui com a gente. Já oramos, já fizemos um propósito. E monte, tem muito disso. De pessoas passar não sei quantos dias lá em cima. Você já viu, Sim. Já viu isso? Armar as barraquinhas. Sim. Algumas pessoas estão realmente com Deus, fazendo um propósito sério. E aí tem a outra parte das pessoas comercializar. Sobe lá em cima, alguns profetas, entre aspas, que a gente já falamos sobre isso também. Cuidado com as profetadas, cuidado com os falsos profetas que estão em cima dos montes, esperando aquelas pessoas que estão fragilizadas, que estão indo ali porque está com problema, está indo ali porque quer receber uma resposta de Deus, e chega lá em cima, tem um falso profeta, esperando o quê? Aquela irmãzinha ali, eles observam. Aquela irmãzinha ali está precisando de ouvir uma palavra. Eles observam tudo. Isso é coisa de demônios. Misericórdia. Por isso tem que ter muito discernimento da parte de Deus mesmo, para você saber diferenciar o que vem de Deus e o que não vem. Igual também, por exemplo, já aconteceu o caso de, lá no monte, a pessoa vir querer orar, pôr a mão na sua cabeça. De jeito nenhum que é permitido, né? Outra legalidade, né? Outra legalidade. Você não sabe como anda aquela pessoa, né? As meninas têm cuidado com isso. Aqui tem essa, ela morre de medo. Não coloca a mão na minha cabeça, não. Pode orar por mim de longe, mas não coloca a mão na minha cabeça. Por quê? Você tem uma igreja, você tem uma liderança, né? Você tem a sua vida com Deus, você jejua, você consagra, tem devocional, e aí você chega em um determinado lugar, tem aquela pessoa, pá, a mão na tua cabeça. Você nem sabe quem aquela pessoa é, como que tá a vida dela com Deus, para você permitir que essa pessoa coloque a mão na sua cabeça. Isso é muito sério também. E o fato de colocar a mão na cabeça, para quem ainda não tem esse conhecimento, qual que é o peso que tem do simples fato de tocar logo na cabeça? A transferência que está na vida daquela pessoa vai passar para você, né? Se ela for bênção mesmo, ela vai transferir para a sua vida, porque ela está sobre uma unção e sobre uma autoridade. Agora, se ela não está debaixo de uma autoridade e não tem uma unção que realmente faz a diferença na vida dela, e o que ela vai fazer colocando a mão na tua cabeça? Né? É verdade. Se você prestar bem atenção, Saul, ele se misturou no meio dos profetas e profetizou. Então, assim, aí você permite uma pessoa, só porque está profetizando em cima do monte, você acha que é de Deus e não é. Né? Que a gente sabe da história de Saul. A história de Saul é toda polêmica. A gente vê que ele foi um rei que foi escolhido por homens, né? Porque o povo queria um rei. Então, assim, ele não foi o escolhido de Deus. Nós entendemos que quem foi escolhido para ser rei sobre Israel foi Davi, né? Ele foi o escolhido. Sim. Então, Saul, ele estava ali porque o povo escolheu um homem que, na verdade, encheu os olhos dele, porque ele era realmente parecia ser preparado, né, para estar na frente das batalhas, mas que não era um homem escolhido por Deus, né? Isso é muito importante. De novo, eu falo, bato nessa tecla, ter o discernimento, porque você confia em pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, você fala, não, aquilo ali é Deus que está falando, mas Satanás também conhece a Bíblia de cabo a rabo e muito bem também. Exatamente, conhece de Gênesis a Apocalipse. Quando você acha que você está indo, ele já está voltando com tudo prontinho, porque o inimigo, eu sempre falo, olha, cuidado, porque o inimigo, ele sabe a hora de te pegar. Ele sabe onde te esperar, na esquina. Eu sempre falo ele te espera lá na esquina. Que forma, pastora? Você vai achando assim, eu tô pecando aqui, eu tô dando legalidade disso, eu sei que isso aqui tá errado. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que conhece a Jesus. Aí tá servindo a Deus e tal, de repente a pessoa esfria na fé. Aí ela começa a fazer tudo que é contrário ao que Deus ensina na palavra, como princípios bíblicos, a parte da obediência. Aí essa pessoa começa a fazer completamente tudo
contrário. E aí eles continuam lá no meio, porque o joio não sai do meio do trigo, né? Aí ele fica ali e achando que está enganando a igreja, mas está se enganando, porque Deus, ele ainda, nós temos ainda sacerdotes nas igrejas, temos ainda profetas de Deus nas igrejas, que têm discernimento de espírito e sabe quem está realmente com Deus e quem não está andando realmente na presença de Deus. E aí, olha o perigo. Aí essas pessoas, elas continuam indo para a igreja, fazendo tudo que não presta, se prostituindo, enganando, mentindo. E aí Deus usa vários profetas assim, se conserta, cuidado, tô te vendo, vou te pegar. E essas pessoas, elas não dão mais. Eu creio que o diabo deixa a pessoa não deixa a pessoa mais ouvir o que vem de Deus. E elas continuam fazendo tudo errado. Elas continuam dando legalidade, elas continuam fazendo o que realmente não é para fazer, e aí chega uma hora que acontece o quê? Tudo que ela está fazendo, ela está o quê? Ela está trazendo para a própria vida dela. Ela está se autodestruindo. Ela mesma está procurando a destruição da sua vida, porque vai chegar uma hora que Deus vai permitir o diabo tocar nessa pessoa e ela vai ser destruída. Pode até vir, até nem existir mais, né? A perder a sua vida, a não conseguir mais se firmar no Senhor, ter uma vida em Deus. Então isso é muito perigoso. Legalidade é muito perigoso. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você serve a Deus porque realmente você quer servir a Deus, ou então você fica lá no meio do mundo. Não tem como jorrar duas águas na mesma fonte. Não tem. Ou você está professando a fé em Jesus, você está em Cristo Jesus, ou você está no mundo servindo a demônios. Exatamente. Porque é o que o mundo oferece. Se você diz, presta bem atenção, a pessoa, vamos falar outra legalidade aqui que é sobre isso. Você está lá na igreja adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós falamos sobre isso, sobre a adoração das músicas, né? Que muitas músicas, até mesmo que são do mundo gospel, Deus não recebe. Sim. E aí você está ali adorando ao Senhor. Aí quando você sai da igreja, você está ouvindo música do mundo. Você liga o seu rádio dentro do seu carro, na sua casa, e você está ouvindo um sertanejozão. Aí você está ouvindo uma música que não está falando de Deus. Não está falando de Deus, não está adorando a Deus, está fortalecendo quem? A tua carne. Né? Então é uma legalidade perigosa. O diabo vai entrando nessas pequenas coisas assim, né? O diabo vai entrando, e quando você vê, você não consegue mais voltar. Essa questão de música eu vi até ontem mesmo, o Fernandinho, o pastor Fernandinho, que é o cantor gospel também, ele falando sobre música. Falou, gente, vocês já ouviram? Vai no jogo do Flamengo, eles cantar o hino do Palmeiras, por exemplo, né, dos palmeirenses? Vocês já viram o Corinthians cantar o hino lá do São Paulo? Não, cada um tá adorando a sua. Então por que o crente tá ouvindo música mundana? Eu queria entender o que a pessoa que diz que ama Jesus, que tá dentro da igreja, pessoas que conhecem a palavra e ao mesmo tempo elas estão ouvindo música do mundo, estão ali dando lugar para a carne, né? Estão dando legalidade para demônios habitar na sua vida e trazer maldições. E obediência também é uma legalidade, questão de obediência aos nossos pastores, por exemplo. Autoridades espirituais, né? Que é o nosso pastor, isso, né? Vai. Isso. Tem membros da igreja que estão lá na igreja cristã, mas faz o que dá na telha. Não, hoje eu não vou para a igreja, aí o pastor sempre fala, não vai para a igreja? Avisa, porque a gente até cobre, né? Com oração, essa pessoa sabe onde está, não sabe que está tudo bem. Agora, não, eu não tenho que dar satisfação na minha vida, eu vou para onde eu quero, mas está dando uma legalidade, né? De certa forma. Tem que ter essa obediência. Está dando uma legalidade muito grande. Por quê? Você está num ministério, numa igreja, você tem seus pastores que estão ali te cobrindo, que estão ali pagando preço por sua vida, ali te observando, mesmo que ele não esteja falando com você todos os dias, mas ele tem por obrigação te cobrir, porque ele é a tua cobertura espiritual. Sim. Aí você fica lá, sai, vai para, digamos assim, hoje eu não vou para a igreja não, vou ali na pizzaria, vou ali no barzinho, vou ali não sei aonde, não, vou ficar em casa, estou assistindo uma programação que é, entre aspas, uma programação também que vai levar essa pessoa a pecar contra Deus, né? Porque ela deixou de ir. Quando você deixa de ir para a igreja, num culto, digamos, culto da família, um culto de libertação que é forte, culto de doutrina, né? Que é a palavra. Aí você deixa de ir em cultos importantes para deitar no sofá e assistir um filme na Netflix, digamos. Um filme de terror, um filme da história de não sei de quem. Será que você estava realmente agradando a Deus ou você deu uma legalidade
ali. Você deu uma Muito legalidade. grande, muito grande. Deu uma legalidade terrível, porque a sua liderança é o que você acabou de dizer. Está pagando preço por você, está ali esperando você vir ao culto. Talvez você está sendo discipulado por eles, está sendo observado para algum ministério, para exercer algo na casa do Senhor. E quando você faz isso, você está mostrando, primeiro, que você é um crente relaxado. Sim. Né? E segundo, que você não tem compromisso com teus pastores. Você vai ter compromisso com Deus, que você não está vendo? É verdade. Como é Inclusive, que você... até esse projeto, podcast, antes de começar, eu passo meus pastores, para minha pastora, falar, olha, vai ter um podcast, me cubra, né, de oração, apresento o tema para ela estar ciente e me permitir falar sobre tal coisa, né? Porque não é só por minha vontade própria. Não. Primeiro eu oro, consagro, peço a Deus discernimento do convidado, do tema, e depois aí eu passo para a pastora. Vamos orar em cima disso? Tá? É legal fazer sobre isso? Porque eu não posso, eu tenho uma obediência a cumprir, né? Sim, isso é importante que você está falando. Esse trabalho aqui é um trabalho sério. Você está alcançando muitas vidas que estão enganadas, principalmente quando nós estamos falando aqui da feitiçaria, da legalidade da feitiçaria, do horóscopo, né? Dos médios que procura, das cartomantes, né? De consultar pessoas que morreu, não volta, gente. A Bíblia é categórica em dizer quem partiu já, que seja que foi para o seio de Abraão, que foi para o Hades, onde está ali esperando a condenação eterna, não volta para te falar nada. A gente tem alguns relatos, né, que fala daquele o rico e o Lázaro, né? Sim. Que também nos dá um entendimento disso, que quem partiu não vai voltar, né, para falar nada para a gente aqui, que ainda estamos aqui. Então, assim, esse trabalho aqui é um trabalho sério, é abordado vários assuntos. Então, se você tem uma liderança, respeite a tua liderança, obedeça aos seus pastores, que é a tua cobertura, porque são eles que é responsável. Se Jesus volta hoje, é eles que vão prestar conta da tua vida para o Senhor, né? Então, assim, aprenda a entender isso. Se você aprender a obedecer à tua liderança, você vai ser um líder de sucesso. Você vai ser um ótimo pastor, uma pastora de sucesso. Você vai conquistar muitas coisas. Quando um pastor fala assim, não faça isso, porque isso aqui você não está pronto ainda. Não faça isso, porque Deus não está te liberando para fazer. Obedeça. Sim. Obedeça, porque se você obedecer, o Senhor, ele vai garantir coisas grandes na sua vida. Você vai receber do Senhor o que você tem buscado, que quer alcançar. Tem pessoas que eu entendo, quando eu era nova convertida, eu queria ser muito usada por Deus. Eu queria receber os dons espirituais, eu queria pregar, como eu falei aqui, mas tudo tem o seu tempo certo. Não é do dia para a noite. Um pastoreado não é do dia para a noite. Você ser levantado como uma diaconisa, um diácono, não é do dia para a noite. Ser um obreiro na casa do Senhor não é do dia para a noite. É um processo e é uma grande responsabilidade. Outro detalhe, o que a gente tem de diaconisas, diáconos desviados, porque eles não foram ali alicerçados, preparados, porque eles querem avançar logo. Aí já se levanta como profeta, já se levanta como pastor, já quer fazer o que quer da sua vida, do jeito que quer, e só quebra a cara. Porque vai ter que... Não suporta o peso que é, né? Olha o exemplo que a irmã falou assim, nossa, eu estava ouvindo o podcast e o peso que eu senti. Olha o peso. Nós que estamos aqui falando, não estamos sentindo o tamanho do peso, mas quem está ouvindo esse testemunho de onde eu passei, ou até mesmo da palavra sobre adivinhos, sobre a feitiçaria, está sentindo lá. Sim. Quantas pessoas hoje gastaram dinheiro, horrores de dinheiro, para conquistar uma vida sentimental, pediu a uma entidade para trazer fulano de tal, fez igual Saul, né? Não, ó, traz Samuel, porque eu quero falar com ele. Tô nem aí que eu tô em rebeldia, porque Deus não tá me ouvindo mais. Ninguém se levantou para me ajudar. Então, traz Samuel. Ele morreu, mas ele vai lá. Então, assim, tem muita gente que tá fazendo como Saul, né? Tá querendo consultar quem já morreu. Quem já morreu? Seus parentes, né? O diabo, ele usa muito essa parte, né? De pessoas emocional, né? Essa legalidade aí, a pessoa tá triste porque perdeu uma mãe, porque perdeu um irmão, perdeu um amor, né? Um esposo, uma esposa, um filho, que é a coisa mais forte que a gente tem na vida. E aí, né, não tá mais aqui. Não, mas eu quero falar com meu filho, ele morreu, mas... Aí usa da fragilidade da pessoa. Aí usa da fragilidade. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu tive a experiência naquela
mesa de tarô, que a gente fala, eu falo mesa de tarô, né? Que é o alfabeto, que é colocado na mesa, e a numeração, e ali é invocado os espíritos que formam datas, né? Digamos, ele veio do 1970, vai girar sozinho aquela xícara, e vai até o ano, forma o ano daquele espírito que está ali. Aí ele fala ano, fala quem é ele e o que aconteceu com ele. E ali você se comove, foi o que aconteceu comigo. Aquele espírito de engano que estava ali naquela mesa, falava que ele era um filho que eu tinha abortado, falou o ano o tempo que eu tinha abortado. Aí depois tinha uma pessoa lá que recebeu essa entidade, esse espírito desse morto, que não existe isso, e ele começou a chorar, ele caiu no chão em forma de um como é que fala no útero? Feto. Um feto, né? Completamente como um feto, chorando e dizendo que eu tinha abortado, e eu entrei em desespero, porque eu estava iniciando ainda, tudo para mim era curiosidade. E ele falava ali pra mim que tinha sido o filho que eu tinha abortado, aí falava que me amava, aí falava coisas que mexeu com o meu emocional. É o que eu estou dizendo aqui. Tem muitas pessoas que estão ouvindo hoje esse podcast, pessoas que ainda vão ouvir um dia, não sei, que vai entender que a feitiçaria não existe, é mentira de Satanás. Quem parte dessa terra não volta, nem quem foi em Jesus, que está no seio de Abraão, e nem mesmo aqueles que foram das trevas, que que se diz, não servia a Deus, não servia ao Senhor, não volta. Então, é engano, são entidades, são demônios que estão ali se manifestando pelo teu emocional, para que você caia na deles e pague até horrores de dinheiro, né? Pague um preço muito caro para ter uma resposta, para ouvir a voz, porque eles falam igualzinho aquela pessoa. E agora a gente estava conversando sobre esses artistas, né? Pessoas famosas que buscam essa espiritualidade para ganhar fama, dinheiro, às vezes até consegue, mas e o alto preço por trás disso, né, pastora? Eles pagam um preço até com a sua própria vida, né? Na verdade, eles fazem um pacto de sangue e a sua própria alma é entregue a Satanás, né? Para obter o quê? Sucesso, obter riquezas que eles querem ali, está no auge, né, da carreira. A maioria desses atores, nós estamos falando uma coisa que já ouvimos muitos outros líderes espirituais, pastores falar, que realmente eles pagam preço de sangue mesmo, para que eles venham estar em evidência e obter o sucesso que eles têm, né? Pesado. Então vamos falar de outra legalidade. Sexualidade. Sexualidade hoje em dia, eu acho assim que é uma das legalidades mais difíceis de controlar. Por quê? Primeiro, a pessoa que já tem esse vício, e segundo, no celular. Você tá aqui rolando aqui, ó, no Instagram, já aparece uma mulher nua, tá rodando aqui, já aparece alguma coisa. Então é algo assim que às vezes mesmo você sem querer tá aqui para todo mundo ter acesso. Eu sempre falo que a internet é a coisa que tá na sua mão para você aprender a dominar. Se você não domina esse aparelhozinho que está na sua mão, principalmente quem já está porque o diabo trabalha primeiro na sua mente, né? E geralmente assim, adolescentes, pessoas que são viciadas, né, no sexo, né? E a pornografia vai atrás do quê? Na internet tem muito, né? Foto de mulher pelada, algumas cenas obscenas, né? E ali eles vão, porque vai atraindo, eles começam a olhar uma foto de uma mulher pelada e querem mais. Aí eles vão entrando numa dimensão ali que o próprio diabo está ali para o quê? Atrair. Né? Então a internet é isso, a gente está usando para uma coisa boa. Eu ouvi um relato que eu achei muito pesado, questão da pornografia, esse pecado da pornografia. Primeiro começa com vendo fotos, depois já não está satisfeito, já quer um vídeo, aí já não está satisfeito, vai querendo mais e mais, é onde entra na pedofilia. Isso. Porque nada vai suprir naquela necessidade, que aí começa a criar algo diferente. Aí vai para animais, crianças. É assim mesmo? É assim mesmo. É muito perigoso, né? Porque assim, as pessoas vão se tornando escrava desse vício, né? Da pornografia, e elas querem mais. Então elas vão ali, vamos ver como é que é com criança. Aí vai abrindo. Quando vê, eles estão atolados, até a própria alma já está ali ligado, que para se desligar dá trabalho, às vezes nem consegue sair mais, então, né? Tem que ter muito cuidado com essa área. Tem que ter muito cuidado. Quando você falou da parte do sexo, né? Eu lembro de um testemunho
Eu sempre amei cuidar de vidas. E lá eu tinha um amigo que hoje ele já partiu no Senhor. E a gente orava muito. Na minha casa, lá em Brasília, teve uma época que era a casa dos profetas. Era sempre cheia, porque a gente fazia muitos propósitos, a gente queria ser levantado por Deus, e a gente orava a noite toda, a madrugada toda, para buscar a Deus. E tinha uma moça, uma irmã, que ela, aparentemente, ela parecia estar bem com Jesus. E volta e meia ela estava com a gente. Mas teve uma época que ela sumiu. E a gente sabia um pouquinho do relato da história dela. Ela era casada. Só que ela praticava sexo com o esposo dela. Quando chegava aquela parte final, ele ia lá pro banheiro e... Sendo crente, estou falando de crente. Ela era crente, mesmo assim, da igreja. E ele não terminava o ato, né, da intimidade dele com ela, junto com ela. Ele ia pro banheiro e terminava. Tá, então ele continuou fazendo isso. E ela estava se sentindo a pior mulher, né, de ver o seu esposo ali, sair do quarto, sair da cama, ir lá pro quarto e terminar de fazer o que ele estava fazendo. Então, assim, sabe que o sexo para Deus é aplaudido quando é num casamento, né? O Senhor, ele fala disso na palavra dele. E aí teve uma época que ela sumiu. Quando ela apareceu, eu estava desviada. Qual foi o lado que ela foi? Lesbianismo. Ela virou lésbica. Quando ela virou lésbica, ela apareceu, ela pediu socorro pra gente. E aí eu tinha um quartinho nos fundos e ela falou assim, me ajuda. Eu falei assim, não, a gente vai te ajudar. Nessa época o pastor Alexandre, né, que era parceiro de obra, ele falou assim, não, vamos cuidar dela. Todo dia a gente vai fazer jejum e orar. Todo dia nós vamos buscar por ela. E aí eu coloquei essa moça naquele quartinho, falei, você, a partir de hoje, você vai orar, vai entrar no jejum, e nós vamos te discipular através da palavra, e todas as noites a gente fazia essa parte da palavra, de orar, de conversar com ela. Só que assim, ao mesmo tempo que ela estava com a Kátia, que é o nome dela é Kátia, ela estava já possessa de demônios. Os demônios do homossexualismo pegavam ela colocava aqueles bermudão, trocava completamente, se vestia completamente como homem. E aí uma certa noite eu tava com ela sozinha, o Alexandre nesse dia, eu acho que ele tinha ido cedo pra casa, alguma coisa tinha acontecido. E já era de madrugada, eu gosto muito da madrugada. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar lá até meia-noite, 1h da manhã, às vezes fico lá orando, então vendo alguma coisa. E nesse dia eu peguei ela pela madrugada, só eu e ela na minha casa e os meus filhos que estavam nos quartos dormindo. Amiga, eu tava orando com essa moça, eu tava declarando os salmos, eu acho que era o Salmos 91, não lembro bem. Quando eu abaixo minha vista e começo a ler o salmo, e o Senhor fala assim, olha, porque não é mais a Kátia que está aqui. Misericórdia. Aí eu continuei e falei, Jesus, aí eu mirei a porta. Eu falei, Jesus, eu fico ou eu vou correr? Mas eu lembrei que eu estava com meus filhos no quarto, não tinha pra onde eu correr, eu brincando, tá? Eu falei, eu me arrepiei da cabeça à ponta dos pés quando você falou assim, não. Aí ela levantou o olho e falou assim, sabe que não sou eu, mas não é a Kátia que tá aqui, né? Aí deu aquela risada, a pomba gira. E aí eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder na vida da Kátia. Kátia, volta agora. E eu continuei orando. E naquele momento ela volta. Só que tinha aqueles relances. Porque como ela estava possessa de demônios, e principalmente pelo lesbianismo, ele saía e voltava. Porque era casta de demônios. Entrava um, saía um, entrava outro. É um processo para ser liberta completamente. Ela estava no processo de libertação. Então tudo começou através de quê? Da legalidade que o esposo dela estava dando na área sexual. Você vê tanto que é forte, algo que outra pessoa fez com ela lá atrás e causou isso, né? O que a Bíblia diz quando nós somos casados? Nós somos o quê? Uma só carne. Uma só carne. A transferência é passado de um para o outro. Tudo que você tem vai passar para o seu esposo, tudo que seu esposo tem passa para você. Se teu esposo ele se prostitui na rua, o que ele vai trazer da rua é passar para você. Entendeu? Lógico que a Bíblia fala que a mulher santifica quando ela é serva de Deus, mas ainda assim tem essa retaliação, tem essa parte diabólica, porque quando a mulher sabe que o marido está traindo ela, qual é o sentimento que ela tem? De revolta. Qual é o sentimento que ela tem? De matar ele, assim, você está me traindo, de ir pra cima, aí vem aquelas confusão, vem um monte de coisa de revolta, né? Então ele vai só abrindo aquela legalidade que somente Jesus pode, se a pessoa realmente deixar aquele pecado, deixar a prostituição, né, que é ligado à sua sexualidade. Então assim,
quando você é casado, se você pratica esse tipo de coisa, se prostitui, se masturba, não termina de ter a sua intimidade com a sua esposa, você abriu uma brecha, uma legalidade. Satanás já entrou. É tempo de você ter um conserto com Deus, né? Você precisa confessar, né? Você precisa falar perante o altar do Senhor. Se você congrega numa igreja, procurar os seus líderes, conversar com os seus líderes, e até mesmo quem foi traído tem que procurar os seus pastores, conversar, me ajude, porque tá assim, 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 para que os seus pastores eles venham ali junto com você fazer aquela oração de quebra, né? Para que a tua vida não fique debaixo de uma maldição. Se houver realmente ali a parte daquela pessoa pedir perdão, se arrepender, o arrependimento, buscar o perdão, lógico que Deus vai receber, porque a palavra ensina isso, Sim. né? Que ele não é a favor do divórcio. Mas se aquela pessoa não voltou e não se arrependeu, né? E não houve isso, é lógico que você tem toda a liberdade de ter ali o divórcio, porque foi a pessoa que te traiu. A própria palavra diz isso, né? A própria palavra diz isso. Vamos falar de outra legalidade, que é a mentira. Nossa, aí é pano pra manga. Que a gente sabe, gente que é cristão, não tem mentirinha, nem mentira grande, nem mentira pequena. Não tem desculpa. É uma mentira só. Tudo é mentira. Da mesma forma que eu falo assim, esse celular aqui é azul. É uma mentira, da mesma forma que eu falar... eu matei tal pessoa em tal lugar, sim, desde o simples ao básico, ao extremo, é a mentira, né? É a mentira. A única coisa que vai mudar é a consequência. É consequência, mas é pecado do mesmo jeito, é a legalidade do mesmo É o que forma. nós falamos no começo, não tem nada a ver. Eu só omiti, eu falei só. É. Né? E você sabia que tem pessoas que estão acostumadas a mentir tanto que ela acha que está falando a verdade? Eu sabia. Ela mente tanto que ela não consegue mais separar o que é verdade e o que é mentira. Né? Nem vai acostumando tanto, que às vezes coisas que não teriam importância, mente sem ter necessidade, porque tem aquele hábito de mentir. Exatamente. Então, É isso mesmo, cria um hábito. Quem é o pai da mentira? É o diabo. É o diabo, é Satanás. Então ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. As legalidades estão aí, são terríveis, né? São inúmeras áreas, cada um eles que a gente conhece dos pastores, que a gente vê nos outros podcasts que consegue liderar com muita proeza, assim, né? Áreas tremenda sobre as legalidades que a gente fica ouvindo assim, falando, meu Deus, como que isso aqui pode acontecer? A gente fica mais assim triste e até mesmo pensativo, como que uma pessoa que é servo de Deus, que é crente, que consegue viver na mentira? Eu mesmo falo por mim que hoje eu tenho esse discernimento e assim mesmo ainda me policio todos os dias, porque a gente é carnal, né? A gente é pecador. Mas assim, coisas que não tem necessidade de você mentir. Por exemplo, já aconteceu, eu me atrasei para um compromisso, aí eu falo, não, é porque um pneu do carro furou, é porque isso aconteceu. Não, eu me atrasei porque o celular despertou e eu dormi demais, e aí eu tô indo. Fala a verdade, mesmo que doa, mesmo que custe o que custar, fale a verdade, porque é uma legalidade muito grande que você tá dando sem necessidade. Sim. É melhor você falar com o homem do que com Deus, né? Em relação à mentira, nós temos também uma parte grave, um ponto grave, que é a pessoa que vive de aparência, né? Nossa. Ela mente o tempo todo, ele mente o tempo todo, porque eles querem viver de uma coisa que não existe, né? O status, né? É o tal do status. Não, eu vou mostrar isso aqui, que eu sou isso aqui, mas na verdade não é nada daquilo. É tudo mentira, né? A famosa ostentação de hoje em dia. E a internet tem muito isso. Tem muito isso. Tem onde muitas pessoas também acabam se frustrando porque acham que todo mundo tem a vida perfeita, todo mundo, né? Vê ali os como é que fala? Influencers. Aí fala assim, nossa, até eles mesmo se enganam, né? Sim. Porque eles não, mas é só pra mesmo aparecer na internet. Eu, por exemplo. Mas eu não sou nada disso aí que eu tô mostrando, não. Exatamente. Isso aí é uma pura mentira. É um engano de Satanás que vai te levar, sabe a quê? A se frustrar. Sim. Você vai ter uma vida oprimida, vai entrar em depressão, porque você está passando uma coisa que você não está vivendo, que a Bíblia, o que a Bíblia ensina? Que a gente tem que ser aquilo passar aquilo que a gente é. Exatamente. Né? E é isso que você falou, que é real, que eu vivi isso. Quando eu era do mundo, que eu tinha um programa sertanejo, eu mostrava para as pessoas que eu não era. Todo mundo achava que eu era bem situação, né? Era
a top das tops, só vivia nos melhores lugares, melhores ambientes, melhores companhias e bem arrumada sempre, só que por trás era uma pessoa depressiva, uma pessoa que não tinha nada daquilo, que mal vendia o almoço para comprar a janta, digamos assim. Era uma mentira que eu passava para as pessoas e as pessoas acreditavam, porque vestia aquele personagem. E olha, igual você falou dos influencers, olha o quão grave é isso. A pessoa prega uma mentira do que ela não é e a outra ali tá comprando aquilo, copiando aquilo, às vezes sem nem ter condição, que acaba prejudicando aquela vida. Tem um caso aí que tá aí sendo... a gente tá acompanhando, sim, né? Assim, que ganha milhões e bilhões, gasta com... tem mais nem com o que gastar, né? Na verdade, a gente não tá falando assim que uma pessoa não tem que viver bem, que não tem que comer bem, que não tem que andar, como é que se diz, em carro bom, ter casas boas, sim, mas tudo que é demais, né, vai acabar esse mundo dos bets, né, que a gente tá vendo aí agora. Isso. É uma mentira, porque não é ganha aquilo tudo, não é que sempre ganha, que a gente sabe que eles ganham um login e senha para aquela plataforma, tá programada só para ganhar, só para eles filmar e mostrar para as pessoas. Mas e quem lá que ganha um salário mínimo, que gasta tudo ali, gasta tudo é um ali, vício. É um vício. Exatamente. Aí você acha que essas pessoas que estão sendo canal para isso não vão ser cobradas? Não. Vão ser cobradas, não vai ser cobrada aqui, né, no meio, na terra, mas vai ser cobrada por Deus. Deus vai cobrar tudo. Não pense que você não vai ser cobrado com tudo aquilo que você está fazendo aqui na terra. Vai chegar o tempo do juízo, vai chegar o tempo em que o Senhor vai te cobrar, sim. Você não vai, você pode se esconder de quem você quiser, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não vai enganar. Deus vai requerer tudo que você tem mostrado e apresentado que não é verdade, que não anda na verdade. Vai se tornar responsável por aquela vida. Vai se tornar, até mesmo o sangue dos inocentes está na tua mão. A palavra fala disso. E é exatamente isso. Pessoas que se matam, pessoas que deixam de trazer o leite para o seu filho, na sua casa, porque gastou todo o seu salário nisso aí. Pessoas que recebem aquele... Teve uma época também do auxílio, que as pessoas estavam pegando, que foi até cortado para alguns, né? Porque estavam pegando os auxílios de fazer suas compras, tava gastando tudo nas bets, né? Então, assim, vai ter. E tem outras que Deus é tão maravilhoso que cobra até aqui mesmo, né? Arranca tudo e faz a pessoa até pagar um preço alto, né? Outra legalidade, vamos acelerar que o Anderson ele já tá desesperado. Glória a Deus. O pecado a gente já sabe que, não tem nem como comentar, a gente já sabe que é a legalidade, o pecado, que as leis do Senhor tá aí para ser cumprida, né? Sim. E falta de fé. É uma legalidade que muitas pessoas desconhecem, né? Porque é uma legalidade. Chega a ser uma incredulidade? É porque existem dois tipos de fé. A fé natural e a fé do sobrenatural. A fé natural é quando você acredita que está digamos, uma conta bancária. Eu tenho lá 100 mil reais, a minha fé é natural. Eu estou confiando no que eu tenho lá no banco. Mas a tua fé sobrenatural é que vai trazer à existência aquilo que não existe. Então, o crente, ele tem a fé sobrenatural, né, que vem de Deus. E quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho que ter essa fé. Então, se eu não tenho, de uma certa forma, eu estou dando legalidade. Eu não acredito, eu não confio. Será mesmo? Aí entra a dúvida. E onde tem dúvida, né? Põe em prova a sua confiança em Deus, né? Em prova o poder de Deus, né? Fala, mas... Outra legalidade que é um fato também que a gente pode até abordar aqui, falar rapidinho, é o perdão, a falta de perdão. Olha, a falta de perdão tá pegando muitos crentes. E a falta de perdão vai levar muitos crentes não pro céu. Infelizmente. Mexe muito com o ego da pessoa, mexe, né? Porque a pessoa tem que realmente olhar e fazer, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso chegar até essa pessoa e pedir perdão disso que eu cometi, que eu fiz, né? A gente vê mesmo a traição, né? Vamos falar do casamento. O seu marido te traiu, cometeu adultério, mas como a palavra fala que se houver perdão, se a pessoa realmente der a oportunidade, mas é aquele perdão entre aspas, né? Ele volta, mas você começa a passar na cara, você fez isso comigo. Lembra tal dia que você fez aquilo? Não é perdão. Porque na verdade eu não quero deixar a pessoa ir porque é até egoísmo. Não vou deixar, não. Vai ter que ficar comigo. Não vai ficar com fulano, não, porque sabe que até mesmo da amante ou do cidade que tá,
Não, vai ter que ficar aqui, mas eu vou jogar todo dia na cara. Vai ser aquele inferno a sua vida. Então, a falta de perdão é uma legalidade que nós cristãos precisamos avaliar. Tanto pedir perdão como perdoar, né? Que mexe muito com o ego da pessoa. Pedir o perdão é Faz difícil. você ser esmagado de uma forma que eu acho que por isso que Jesus prega tanto o perdão, né? Ele prega muito o perdão. A gente precisa aprender a perdoar. Eu tô falando até de mim mesmo. Porque às vezes fala assim, não, fulano de tal, não sei o que, fez isso comigo. Ah, não vou perdoar, não. Ah, fulano de tal é assim. A gente sabe quando a gente é casado, né? E, assim, tem essa parte, assim, tô abordando, não sei por que falando muito do casamento. Porque a vida a dois não é fácil conviver a dois, né? Cada um tem uma forma que veio, os seus costumes, uma criação. E aí você vai morar junto. Já começa pelo sexo, né? Um é homem, outra é mulher. Já é diferente aí. Aí você tem que estar todo dia perdoando essa pessoa. Todos porque os dias. Provoca, faz raiva, né? Eu falo com meu esposo o tempo todo assim, quando provoca, eu falo, meu Deus, Jesus tem que aprender a perdoar. Eu falei assim. Ai, porque amassar o ego ali. Amassar o ego. Ai, Jesus, eu não fiz certo nisso aqui, eu não agi com as palavras que eu falei foi pesada. Porque quando a gente vem de uma autoridade, de uma liderança, a gente tem que vigiar muito. Porque até a forma da gente falar, acaba que a gente vai ferindo, ou então vai soltando uma palavra que não era para falar, e aí a gente tem que pedir perdão. Acaba que também com perdão vem a humildade, né? Porque através de você ter a atitude de pedir perdão ou de perdoar, você se torna humilde. Sem você querer, você acaba se tornando humilde, que é também uma legalidade, né? Exatamente. A gente precisa aprender isso, principalmente na vida a dois, no casamento. Não é fácil. Quando a gente vê uma história de casamento de 30 anos, de 50 anos, fala assim, nossa, como que essa pessoa, né, aguentou 50 anos? Meus avós têm 75 anos de casados. Né? Teve que renunciar muita coisa, Renunciar muita coisa. É igual eles sempre falaram, perdão. Outra coisa que eu perguntei também ao meu avô, o segredo, né? Falou, respeito. Meu filho, você tendo respeito pela pessoa que tá com você, tudo se encaixa. Meu esposo fala sempre assim, se você perder o respeito, acabou tudo. Então você tem que aprender, você tem que respeitar, né? Você não pode nem tanto amar, né? Respeitar. Respeitar, né? Respeitar, cada um saber. O amor pode acabar, mas o respeito não. O respeito não. Tanto é que você vai, aos anos que vai vindo, se torna até companheirismo, né? O amor, lógico, mas é o companheirismo. Tem coisas da parte do casamento que não vai ter tanto mais. Então mas essa questão aí do perdão, da humildade, é algo que Jesus prega muito, que prevalece, porque ali não tem soberbo, não tem nada. Ali você tem que ir ao pó, tem que descer do salto e fazer. Igual a gente estava assistindo aquela série que tá passando, The Chosen. Sim. Tem uma parte lá que o Pedro chega a Jesus e fala que tem que perdoar o Mateus, né? Aí Jesus fala, você tem que perdoar, onde ele fala que é 70 vezes 7. Sim. Aí o Pedro sai lá revoltado e Jesus fica só olhando assim, dando aquela risada assim, né? Ei, meu filho. E Pedro lá atrás, quebrando o pau, desburrando o vento e tudo. Por quê? Eu vou ter que quebrar o meu ego e ir lá e perdoar o Mateus? E aí Jesus só rindo assim, fala, é assim mesmo, tem que fazer. É verdade. Quebrar o ego da gente. É verdade. Tem alguma outra legalidade, pastora, que a gente não falou aqui ainda? Os vícios, né? Os vícios. A gente até comentou entre aspas, mas assim, os vícios também é perigoso, né? Os vícios, pessoas que... O vício da bebida, o vício do cigarro, as pessoas que entram nas drogas, né? É uma destruição terrível, né? O celular também já é um vício, né? Tudo que chega a ser vício, que você não consegue ficar sem, quando se torna vício? Quando aquilo está te dominando, né? Quando o celular te domina, se torna vício, né? Então, assim, a gente sabe que o cigarro é porque o cigarro vai fazer mal à tua saúde, por isso que ele é um vício, né? Então, tá alimentando quem? Alimentando o preto velho, alimentando o Zé Pilintra, né? Então, são esses demônios que estão estão sendo alimentados através do vício. As drogas, existem os demônios que são alimentados através do vício das drogas, né? Então a gente tem do alcoolismo, que é o Zé Pilintra, que a pessoa bebe até cair nas ruas. Quantas pessoas vivem assim, né? Se tornam até moradores de rua, porque o vício foi tão grande, que elas não conseguem deixar. O vício dominou essas pessoas. Então, temos que tomar muito cuidado com o vício. E outra coisa também que me incomodou foi tudo que tira você da sua comunhão com Deus, por exemplo. Às vezes eu pegava a Bíblia para fazer meu estudo, pegava meu celular para olhar uma coisa, e ali passava 1 hora e meia, ali eu já deixava a Bíblia de lado, não, depois eu mexo com isso, né? Roubou o meu momento.
televisão também, às vezes eu quero pôr uma série, não vou acabar de ver essa série, vou voltar para a Bíblia. Ali você vai envolvendo, já deixa a Bíblia de lado. Tem algo que eu venho me policiando muito sobre isso também. Eu acho que o que tem que andar com você é a Bíblia, que eu sempre falo que é a tua bússola, né? Sim. A Bíblia, ela é completa, ela tem tudo para você, tudo que você precisar tá aqui. Existem realmente os livros que vai te ajudar, que estão ligados mesmo, que andam realmente com a palavra que você tem que estar realmente lendo, mas a gente tem que tomar cuidado com a internet, porque a internet se torna um vício, e tudo você quer procurar ali, daí você perde a tua essência do evangelho. O que Jesus deixou? Amém. Isso aqui, ó. Aí você, não, vou pesquisar tal coisa, tá ali. Não. Se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar o que você está pesquisando, querendo entender ou saber, né? Porque antigamente a gente não tinha tanto a internet. Hoje, às vezes, eu faço o seguinte, a questão de procurar na internet. Passagem bíblica que fala sobre isso. Aí dá as passagens. Aí eu vou lá na Bíblia, vou ler e pesquiso lá na Bíblia. Aí é um conjunto. É um conjunto. Agora quando deixar de dar a Bíblia pra internet, eu também não gosto. Você tem que entender que a tua vida com Deus é a palavra do Senhor. Ela que vai te ensinar a orar. Ela que vai te ensinar a jejuar, porque o jejum está aqui dentro. Ela que vai te ensinar a ter um teu devocional pela manhã. Ela que vai te ensinar a descer pela madrugada para orar, para ter tua intimidade. Quando eu vim para Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo dentro do meu quarto. Falei em línguas. Então, assim, não foi na internet. Porque tem pessoas que estão, como é que fala, imitando línguas, né, dos outros. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vai para a palavra. Vai para o teu particular no teu quarto. Aprende a ter tua vida de intimidade com Deus. Quando você aprender a fazer isso, Deus vai te levantar com uma potência que o diabo não vai ter poder de te derrubar. Mas quem está andando, na verdade, querendo chegar em algum lugar, estou falando do ministério, espiritualmente, falando através de, entre aspas, estou falando que tudo você não pode ver. Sim. Através de sair da internet, do celular, você vai se perder. Sim. Você não vai ficar forte, você não vai se fortalecer, porque você nem conhece. Às vezes você tá ali, ai, que fulano de tal é uma bênção, que é isso. Quando você vê a pessoa caiu, vai para a Bíblia, né? Aí você vai ver assim, nossa, eu tava seguindo fulano de tal e ela tá corrompida, ela tá ali, ó, pregando o evangelho por dinheiro. Então, assim, tem tantas coisas que você vai ficar frustrada. Vai pra Bíblia, ela não vai te frustrar, não. É verdade. Eu sou muito a favor também da Bíblia de papel. Eu sou isso. Gente, você vai lá na igreja, no culto, tá todo mundo lá no celular agora. Não, pelo amor de Deus, Bíblia de papel, por favor. Tá certo, a palavra de Deus é uma só, mas... Aí tem cada Bíblia forte. Vai numa livraria, pega as Bíblias de estudo. Quando a gente estudava com outros profetas que a gente sempre se reunia, eram não sei quantas Bíblias que estavam ali. A gente procurava a Pentecostal, a Bíblia da Mulher, as outras edições. Pra quê? Pra gente pesquisar nenhuma e outra e preparar o nosso sermão. Aí a gente preparava o nosso sermão, sabe o que a gente ia fazer? Eu ia pregar na frente do espelho. Porque eu aprendia da forma certa. Até ficar bom. Quando eu pregava bem muito na frente do espelho e tirava tudo que eu não podia falar, aí eu falava, eu tô preparada para esse sermão. Eu andava com um monte de sermão aqui, ó, dentro da minha bolsa. Quando eu fazia as minhas viagens missionárias, eu tinha sempre um sermão preparado, porque eu preparava tudo antes. Eu aprendi com um amigo que eu tive, paulista, missionário, que ele pregava muito, muito, muito. Ele falava, pega a tua escova, vai pra frente do espelho e vai pregar no espelho, vê onde que tá errado, vai tirando tudo que é errado, que você vai, se tornar uma grande pregadora. Mas isso também é questão de... Quando eu estava iniciando a carreira de apresentador, jornalista, eu fiz o workshop Professor Repórter e eles me ensinaram dessa forma, a falar no espelho, como se o espelho fosse a câmera, e ali você tirava toda a sua desenvoltura e tal. Mas sabemos que você pode ter preparado o seu texto, sua palavra, o jeito que for, mas é o Espírito Santo que determina o que vai ser falado, o que ele quer te usar, não é verdade? Muitas vezes subiu o altar e você falou, não é essa palavra que você vai pregar. E aí você, então, Jesus, fala que palavra que eu vou pregar. Isso acontece comigo direto. Nossa, mas não sei o que eu vou pregar hoje, meu Deus. Jesus, eu não gosto disso. Não. Aí Deus dá a palavra, e quando você abre, nossa, você prega assim, fala assim, nossa, fui eu mesmo que preguei isso aqui. Nós somos ferramenta do Senhor, a gente faz, não é o que a gente quer. Exatamente. É o que o Senhor essa manda. Palavra, ferramenta dele.
Então é isso, pastora. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né, de algumas legalidades que a gente falou bem, sim, superficial, bem poucos. Ainda tem muitas outras, né, pastora? Sim, verdade. Mas o nosso tempo é curto. Nosso produtor, ele já tá... Depois a gente volta, pedindo misericórdia. Né? Depois a gente vai entrar mais profundo sobre cada legalidade que for abordada. Vamos te falar detalhado, né? Alguns estudos que eu sei que vai te fortalecer, vai te preparar também na tua vida espiritual. E vai abrir seu conhecimento também, né, pastora? E vai abrir o seu conhecimento. É igual a gente falou aqui, que tem muita coisa que você acha que não tem nada a ver, e tem muito a ver, né? Muito a ver. Então acompanha a gente nas redes sociais, @podcast edificar, acompanha também a pastora Nessi, que lá também tem um material. Você é de Brasília, né? Sou de Brasília. Nós temos nosso Instagram, depois a gente vai estar vamos deixar aqui no vídeo. E todos os dias tem uma palavra de Deus lá para vocês, e lá no nosso canal do YouTube, toda semana tem um convidado para encher de conhecimento, né, pastora? Sim, tem muita coisa boa. Tem outros pastores que são líderes muito bons, fortes, que realmente pregam o evangelho genuíno, a palavra verdadeira para nos fortalecer. Então é isso. Então, agradecer primeiramente ao Senhor, que aqui o nosso convidado de honra é o Senhor Jesus, que tudo é por Ele e para Ele, e somos apenas ferramentas usadas por Ele para edificar as vidas, né? Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima, pastora. Muito obrigada. Até a próxima. Deus abençoe a todos também nessa tarde. Em nome de Jesus.